Olá, e com alegria mais uma vez estar com os irmãos e queridos amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, o tema de hoje, para a leitura da Palavra de Deus, é: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso se encontra no livro de 2 de Crônica, no capítulo 7, versículo 14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meus queridos irmãos e queridos amigos, este versículo faz parte de uma oração de dedicação do templo de Salomão. Depois que Salomão terminou a construção do templo, Deus apareceu a ele e disse que ouviria as orações que fossem feitas naquele lugar e que iria abençoar o povo de Israel. Depois disso, Salomão ofereceu uma oração de dedicação do templo, pedindo que Deus ouvisse as orações do seu povo e os perdoasse. Mas, ao decorrer desse estudo, vamos destacar alguns pontos importantes para que possamos entender a importância das orações na nossa vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto. A Bíblia nos ensina muito sobre a importância da humildade e nos dá muitos exemplos de pessoas humildes que foram abençoadas por Deus. Aqui estão alguns versículos bíblicos que nos ensinam sobre a humildade. E vamos citar algum desses versículos. Primeiro, o orgulho vem antes da destruição e o espírito arrogante antes da queda. No livro de Provérbios, no capítulo 16 e versículo 18. Segundo, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago, no capítulo 4 e versículo 10. Terceiro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, no capítulo 14, versículo 11. O quarto ponto. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes de que repartir despojo com os orgulhosos. No livro de Provérbios, no capítulo 16 e versículo 19. O quinto ponto. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Efésios, no capítulo 4 e versículo 2. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nos ensina que a humildade é uma virtude importante que devemos cultivar em nossas vidas. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Ele, enquanto aqueles que se exaltam serão humilhados. Devemos aprender a ser humildes e a ser aos outros, assim como Cristo fez por cada um de nós. O segundo ponto sobre o tema que estamos a estudar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Meus irmãos e amigos, a oração é, com certeza, um clamor a Deus. Ela é uma forma de nos comunicarmos com o Criador, expressando os nossos sentimentos, anseios e necessidades. E quando nós oramos, estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus e a nossa necessidade da sua ajuda. Ao orarmos, podemos clamar a Deus em busca de consolo
em tempos de sofrimentos, agradecer pelos inúmeros benefícios e pedir orientação e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Não podemos esquecer que a oração é uma expressão da nossa fé em Deus e da nossa confiança em sua bondade e poder. Além disso, a oração é uma forma de nos conectarmos com o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a orar conforme a sua vontade e nos dá força e discernimento para lidar com as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Vamos considerar também mais uns versículos que podem nos fortalecer a nossa vida espiritual. Primeiro, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 17. Segundo, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos, no capítulo 12 e versículo 12. O terceiro ponto, e tudo que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Mateus, no capítulo 21 e versículo 22. Quarto, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6. E o quinto ponto, e quando orarmos, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus, no capítulo 6 e versículo 7. E o terceiro ponto do nosso tema. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face. Meus queridos irmãos e queridos amigos, buscar a face de Deus é buscar a sua presença. Para buscar a face de Deus foi usado para descrever alguém que busca seriamente e com grande diligência. E quando você e eu buscar algo de valor, você reorganiza sua agenda e prioridades até encontrá-las. Por isso, ao buscar a presença de Deus, envolve um desejo de conhecer mais sobre Ele, sua vontade e seus propósitos. A palavra de Deus nos ensina que buscar a presença de Deus é um ato de adoração e de devoção, e que devemos fazê-la com um coração sincero e humilde. No livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 8, o salmista Davi diz: ao meu coração me ocorre dizer, busque a minha presença. Senhor, eu busco a sua presença. Além disso, queridos irmãos e amigos, buscar a presença de Deus também envolve um compromisso, obediência aos seus mandamentos e à sua vontade. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, a palavra de Deus diz: mas se dali buscares ao Senhor teu Deus, o acharás, se o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Por isso, queridos irmãos, não deixemos de desperdiçar o tempo em buscar o nosso Deus, porque Ele está sempre pronto, à espera que nós os busquemos. Também buscar a Deus, a presença de Deus implica em conhecer a nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Conforme é dito no livro de Salmos, no capítulo 42, versículo 1, irmão. O salmista declara:
Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Buscar a presença de Deus é uma atitude de adoração e devoção, um compromisso de obediência e uma expressão da nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Quando buscarmos a presença de Deus, de todo o nosso coração e alma, podemos experimentar a sua paz, alegria e amor em nossas vidas e ser transformado em sua imagem. E o quarto ponto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter seus maus caminhos, a Bíblia nos ensina que a conversão, meus irmãos, envolve um processo de mudança de vida, de se afastar dos maus caminhos e de se voltar para Deus. Converter-se dos seus maus caminhos é uma expressão usada na Bíblia para descrever o ato de arrepender-se e mudar a direção da nossa vida. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30 e 31, a palavra de Deus diz: portanto, eu o julgarei, cada um de acordo com o seu procedimento, ó nação de Israel. Arrependem-se, desviem-se de todos os seus pecados, para que a iniquidade deles não se torne tropeço para vocês. Ao nos convertermos, reconhecemos que estamos indo na direção errada e que precisamos de mudar o rumo da nossa vida. Isso envolve confessar os nossos pecados a Deus, pedir o seu perdão e buscar a sua ajuda para mudar. Também podemos destacar o livro de Atos no capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro disse: arrependem-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e venham tempos de descanso da parte do Senhor. Neste verso, irmãos, podemos ver que a conversão não é apenas uma mudança de comportamento, mas um processo de voltar para Deus e confiar em sua graça para nos transformar. Converter-se dos nossos maus caminhos não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Porque envolve renunciar aos nossos desejos e ceder o controle da nossa vida ao nosso grandioso Criador. Mas a Bíblia nos ensina que a conversão é a única maneira de experimentar a verdadeira paz e alegria que vem de estar em comunhão com Deus. Converter-se dos nossos maus caminhos é uma expressão da nossa vontade de mudar e de nos afastar dos pecados e voltar para Deus em arrependimento e confiança. Quando fazemos isso, somos transformados pela graça de Deus e podemos experimentar a vida abundante que Ele tem para nós. Meus queridos irmãos, que mensagem maravilhosa! Que Deus possa iluminar a nossa mente, nos possa capacitar para que possamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Mas, antes de terminar, eu quero concluir ainda com mais uns versículos que podem nos ajudar. Primeiro, Deus ouvirá. Quando nós orarmos de maneira que Deus nos orienta a orar, Ele promete ouvir as nossas orações. No livro de Isaías, no capítulo 65, versículo 24, a palavra diz: antes que clamem, eu responderei enquanto eles ainda estão falando. Eu os ouvirei. Por isso, irmãos, Deus, antes que nós mesmos dirigimos qualquer pedido de oração, Ele já sabe o que é que nós estamos a pedir. E o segundo ponto, Deus
perdoará. A segunda promessa é que Deus perdoará nossos pecados. Perdoar significa mandar embora ou deixar de ir. No Salmo, no capítulo 103, versículo 12, diz: Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele removeu de nós as nossas transgressões. E o terceiro ponto, para finalizar: Deus cuidará. A palavra curar significa reparar, restaurar, costurar novamente. Que linda mensagem! Deus está pronto para nos moldar, para nos reparar e nos preparar para receber no seu reino. Por isso, queridos irmãos e queridos amigos que estão afastados da presença de Deus, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, faça isso o mais rápido possível, porque aquele que prometeu que vem logo virá. Eu quero agradecer mais uma vez que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, dar um gosto para que possa chegar a mais pessoas e que Deus possa vos abençoar. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai esteja sempre com vocês e os seus familiares. Que Deus abençoe. Amém.